de Mateus, capítulo de número 4. Graças a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado e adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e vieram os anjos e o serviram. Amém? Graças a Deus. Pode tomar assento, glorificando o nome de Jesus. Aqui, meus amados, fala da tentação de Jesus. E nós percebemos uma coisa no começo deste capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Ele vinha do Jordão, onde havia sido batizado, e nós vemos que o Espírito levou ele ao deserto, levou ele ao lugar onde ele sofreria privações. Aleluia. O Espírito Santo levou ele exatamente aonde ele precisava estar, porque como filho de Deus, ele aprendeu o caminho da obediência. Verdade. Nós percebemos, irmãos, que sendo ele Deus e sendo ele homem perfeito, ele aprendeu o caminho da obediência. Verdade. Ele obedeceu É verdade. a voz do Espírito Santo, isto é, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E naquele lugar aqui diz a Bíblia que ele passou 40 dias e 40 noites. É difícil para um ser humano ficar 40 dias e 40 noites, se não for pela providência de Deus, creio que não alcança. Pode sofrer grandes consequências no seu corpo físico. Verdade. Mas aqui nós vemos que o Espírito Santo o levou, ele, para o deserto. Levou ele para jejuar 40 dias e 40 noites.
E nós percebemos, irmãos, que Jesus primava sempre em fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus sempre estava na dependência de Deus. Glória. E ali expressa o que a igreja também precisa entender. É verdade. Ela precisa depender de Deus. Porque se o tentador chegar a ti, te tentar, se você estiver na dependência de Deus, ele não vai alcançar nada com você. É verdade. E nós percebemos, irmãos, Aleluia. que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia, ele teve fome. O tentador então se aproxima para tentar tirar Jesus da dependência do Pai. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja bem, irmãos, Jesus, como verdadeiro Deus, ele poderia. Só que ele não fez, porque ele estaria obedecendo alguém. E ele veio para obedecer o Pai. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja bem que Satanás queria que Jesus deixasse de obedecer o Pai para escutar outra voz. Meu Deus. Meu Jesus. Para lhe obedecer. Jesus, Para que Jesus não dependesse de Deus e não continuasse no caminho da obediência. Verdade. Mas Jesus percebeu. E aí você vai ver que Jesus respondeu a ele. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Querendo dizer, eu sou o pão vivo, que o homem precisa se alimentar para comer. De outra maneira, ele estava dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali estava também o verbo vivo, a palavra. Glória a Deus. Ali também estava o pão vivo, mas ali também estava a palavra. Verdade. E aquela criatura chamada Satanás, que estava ali, aquele querubim ungido, estava ali justamente para tentar Jesus sair da perfeita vontade de Deus. Meu Jesus. Mas Jesus, Glória a Deus. ele diz então, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que o evangelista João, ele fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra estava no princípio com Deus, quer dizer, Jesus estava no princípio com Deus. Glória a Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós percebemos, irmãos, que Jesus está exatamente no lugar aonde ele precisava estar. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Veja bem como Jesus respondeu ele, interpelou ele com a palavra. Agora também ele pegou a palavra fora do contexto, fazendo um pretexto para tentar fazer Jesus desobedecer à vontade do Pai. Porque esses versículos que Satanás citou para Jesus está lá no Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Jesus então respondeu: também está escrito. Veja bem, irmãos, como que tem que ser a guerra do cristão com o inimigo das nossas almas.
É verdade. Através da palavra. Só que devemos de prestar atenção numa coisa. Por isso é que o cristão ele deve de conhecer a palavra. Porque uma palavra fora do contexto vira um pretexto para você pecar. Para o inimigo encontrar uma brecha e te maltratar. Verdade. Por isso é que muitos nos dias passados criaram seitas, heresias, baseado em palavras fora do contexto. Não pegaram a Bíblia como um todo. Verdade. E aí nós percebemos, irmãos, Meu Deus. que Jesus responde a ele pela palavra: não tentarás o Senhor teu Deus.